Boa noite, meus amigos, boa noite. Prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês. Boa noite aí, Kátia, tudo bem? Boa noite, Lu. Vamos chegando. Felipe. A sala tá enchendo. Boa noite. Mendonça, Luana. E vamos entrando. Tô ajeitando aqui meu telefone, que eu tô com um carregador, né? Tá conectado aqui um carregador. Tava com a bateria um pouquinho baixa, aí eu tô tendo uma dificuldade. E aí, pessoal, como é que vamos? Hoje, né? Segunda-feira, 9h30. Estou incumbido aí de falar sobre a questão da imunidade, né? Em tempos de Covid, nada melhor do que a gente falar sobre imunidade, perfeito? Eu trouxe algumas coisas aqui, né, para a gente estar dividindo, para a gente ter algumas perguntas e respostas, né, sobre isso, que eu acho que é o mais importante, né, porque eu acho que quando se esclarece a dúvida de um, essa dúvida pode ser de outras pessoas, né? Então, né, o Hermes conversou comigo, me pediu, poxa, Gustavo, eu acho interessante a gente falar de imunidade aí e tal. Então a gente vai falar de coisas aí relacionadas à questão, né, de imunidade, né? Lembrando que a questão da imunidade, né, ela é algo que é nosso, nasce com a gente, entende? Obviamente que a gente pode, né, melhorar essa imunidade ou piorar. Vai depender pontualmente dos seus hábitos de vida, perfeito? Não é, pensa só, em uma condição onde a pessoa, né, tenha bons hábitos, tenha uma boa alimentação, durma 8 horas por dia, se alimente bem, não tenha tanto estresse na vida dela. Você acha que essa pessoa vai ter uma imunidade igual a de uma pessoa que faz todo o contrário? Mesmo com a condição genética, né? Fatores, né, ambientais, né? Obviamente que não, gente. Então, eu quero começar falando de uma situação que eu acho aqui que muitos aqui já passaram ou passam, que é o estresse, né? E quando eu digo estresse, eu estou falando do estresse físico e do estresse emocional, tá? Gustavo, qual que você acha pior, né? O estresse físico ou emocional? Sem dúvida o emocional, né? Porque o emocional, ele não vai só comprometer, né, o físico, como pontualmente o emocional, mas o físico pode comprometer o emocional? Até pode, mas eu digo mais na questão de motivação, né? Estresse físico a gente leva para o lado da atividade física, né? E a gente sabe também, né, que a atividade física em excesso, tá? Ela mata, ela vai diminuir a tua imunidade. Então não é incomum se ver pessoas que têm poxa, cara, hoje eu corri 21 quilômetros. Eu corri 10, fiz um longão no final de semana de 21. Esse cara, ele pode, em determinado momento, baixar a imunidade dele, né? Porque esse estresse físico, né, você faz, né, ocorre, é uma reação de estresse pro corpo, né? Então você pode, né, simplesmente, né, depletar células de defesa, células brancas, né, os leucócitos, né, que tem vários aí, né? A gente tem monócito, eosinófilo, linfócito, neutrófilo, são várias células brancas que você pode depletar, por exemplo, com excesso de atividade física, tá? Então, a atividade física também, mal orientada, e o aumento dela, né, é algo que não seja muito, né, favorável para tal. Então, gente, quanto à parte do estresse emocional, esse aí, gente, a gente, né, tem que estar bem atento. Gente, basta um pensamento negativo que você já começa a ter uma liberação de várias substâncias químicas no seu sangue. Perfeito? Sendo que, né, pessoas que são ansiosas, elas têm pensamentos repetitivos. Boa noite, Henrique. Pensamentos repetitivos, pensamentos acelerados, né? O que vai parecer, né? Você já deve ter visto essa cena, né? De um cachorro tentando morder o rabo. Já viu isso? Então,
é exatamente aquela pessoa que tem que tem uma ansiedade crônica, ela não consegue parar de pensar nas situações que estão para acontecer. Então, esse tipo de conduta, de pensamento, né, de atitude que a pessoa tem, ela naturalmente ela começa a querer que o relógio ande mais rápido, né? E quando a coisa não acontece no tempo dela, aí é que vem o estresse emocional, né? E a pessoa simplesmente entra nessa vibe de cabeça, né? Então tem muitas pessoas que, por exemplo, me procuram, né, para dizer que tem insônia. Será que vai adiantar, cara, você passar um Rivotril para ela? Cara, óbvio que não, porque o problema dela não está na indução do sono, ela está no escuro. O problema é que ela não desconectou, né? Ela não desconectou o cérebro. Então, se ela não desconectar o cérebro para dormir, ela nunca vai dormir, ela vai ter insônia ad eterno. Aí o que você tem que fazer? Você tem que dar um Rivotril para chapar a pessoa? Você induzir o sono nessa pessoa com medicamento? Será que isso vai resolver? Não. Então, gente, a gente sabe que esse estresse emocional de pensamentos acelerados, pensamentos repetitivos e até o pessimismo, tá? Que isso está muito ligado também à parte do pessimismo. Gente, essa pessoa, eu não vou dizer certo que eu não tenho bola de cristal, mas eu digo para vocês que essas pessoas têm uma chance muito maior de desenvolver doenças crônicas, né? Como diabetes, hipertensão, né? Câncer. Câncer. Eu vejo o câncer como a doença do século. Eu acho que vai ser a doença que mais vai matar nesse século, né? Obviamente, como uma consequência aí do estresse, tá? Então, gente, é muito complexo falar porque eu lido diariamente e eu também me considero uma pessoa ansiosa, né? Eu sou uma pessoa ansiosa, sei de fato o que acontece comigo e eu tento, na maioria das vezes, me controlar, né? Me controlar como, né? Como você controla uma ansiedade de forma fisiológica? Gente, respirando. Toda pessoa que pensa muito, eu vou reproduzir uma coisa prática aqui para vocês, vê se não é assim. Você tem alguma coisa para acontecer, você tá para ganhar alguma coisa, você tem que resolver alguma coisa. E você tá com esse pensamento fixo na sua cabeça. E aí você chega em determinado momento, você se pega, ou uma pessoa se pega você assim, ó. Você em Nárnia, né? Viajando, né? E aí, nisso que você está viajando, você está pensando naquilo. Então, você fica aproximadamente 10, 15, 20 segundos com o olhar perdido no nada. Só que nesse momento que você está olhando com o olhar perdido no nada, você está tendo um pensamento normalmente não muito bom, porque a tua cara não está assim, né? Você não está rindo. Se você não está rindo, não é uma coisa boa. Você com aquela cara assim, né? Você está tendo um pensamento negativo. Qual é a primeira reação do organismo quando você tem um pensamento negativo? Você faz isso aqui, ó. Você prende a respiração. Você faz uma apneia. O que é apneia? Você prendeu o ar dentro do pulmão. Quando você prende o ar dentro do pulmão, você continua pensando naquilo, tá? E qual é a primeira reação do seu corpo, tá? Que vai responder a uma apneia. Lembra que quando você está na piscina e mergulha, brinca de quem vai ficar mais tempo debaixo d'água, a primeira reação do organismo é fazer o quê? É a taquicardia. A taquicardia por quê? Porque é a forma que o coração encontra de fazer com que o oxigênio circule mais rapidamente para nutrir o seu cérebro. Então, a taquicardia é uma coisa compensatória. O corpo, né, ele observa uma concentração menor de oxigênio, ele começa a compensar fazendo taquicardia. Quando a pessoa tem essa taquicardia, gente, que é o sinal, né, você sente o seu coração bater, isso se chama palpitação. Gente, nesse momento é que grande parte das pessoas desenvolvem um pânico. É aquela pessoa que vai pro pronto-socorro, tá? Ela vai pro pronto-socorro. Gente, eu tô aqui colocando a bateria, porque essa bateria aqui não tá muito boa. Só um pouquinho, peraí. Ela não tá rolando aqui. Então, ela chega no pronto-socorro e você vai avaliar os sinais vitais dela, né? O que acontece com essa pessoa? Ela tá simplesmente com uma frequência cardíaca de 120, com uma pressão arterial muitas das vezes lá em cima, tá? E se for diabética, o açúcar tá lá nas cucuias. Então, para você ver o quanto uma reação, né, emocional, né, você tendo uma reação aí emocional, olha quantas coisas no seu organismo ela afeta.
Então você imagina nessa situação você fazendo isso por mais de 50 vezes por dia. Por que a tua glicemia sobe? Você quer saber? Porque você libera cortisol, que é o chamado hormônio do estresse. O cortisol é aquele hormônio liberado lá pela suprarrenal, que é uma glândula que é um chapeuzinho que fica em cima do rim. E por que você libera? Porque esse cortisol, ele te prepara para lutar ou para fugir. Então, ele joga uma descarga de glicose, né, no sangue, preparando você para a situação de luta ou fuga. Sendo que você não vai lutar nem fugir. Você está simplesmente com um pensamento na cabeça. Tá? E aí, a pessoa que tem essa liberação de glicose várias vezes durante o dia, ela vai ter o quê? Ela vai ganhar peso. Por que ela vai ganhar peso? Porque essa descarga de açúcar você não vai utilizar nem para correr, nem para fugir, nem para lutar, nem para nada. E aí, quem agradece? O adipócito, que é a célula de gordura. Você libera na circulação, a insulina aumenta e manda toda aquela glicose para a célula de gordura. E aí você ganha peso por estresse. Ok? Então, você tem uma elevação da tua glicemia, você tem uma elevação da sua frequência cardíaca, você tem uma elevação da sua pressão arterial. Eu estou vendo aqui que tem pessoas dizendo, né, aqui, né, a Vivian, né, me descreveu, né, R. Calisto, já tive síndrome do pânico, o coração parecia que ia pular do peito. Exatamente. E aí você chega, né, no hospital, né, o médico vai falar o que para você? Você está sob estresse, vai lhe dar um ansiolítico, um diazepam, intramuscular, venoso, como vocês queiram. Entendeu, gente? Então, você imagina uma pessoa tendo isso dezenas de vezes por dia, por anos. Gente, vai chegar uma hora que o organismo não vai aguentar. Ele não vai aguentar. E você vai desenvolver uma doença. Cara, isso é certo. Como 2 são 4. Se bem que a medicina não é algo exato. Mas eu digo pela probabilidade muito maior. Tá? Além disso, que eu acabei de falar, você também tem uma liberação. Esse cortisol em excesso, sabe o que ele faz? Ele mata a sua flora intestinal. Caraca, sério? Sério. Ele mata a sua flora intestinal. Matando a sua flora intestinal, sabe o que acontece? Você tem uma condição chamada disbiose intestinal. O que é disbiose, Gustavo? Desequilíbrio entre bactérias boas e ruins. E normalmente com essa descarga, né, de adrenalina, que também a gente tem liberação de adrenalina muito antes do cortisol, né? Já ouviram falar de adrenalina? A adrenalina é aquela sensação de luta ou fuga, né? E você tem aquele, né? Dispara ataque cardíaco e você tem liberação dela. Então você vai ter morte de lactobacilos, né, das células intestinais, que são trilhões, né, quadrilhões de células. Na verdade, não é nem 100 quadrilhões, são 15ª potência. É 10 elevado a 15, que você tem a quantidade de bactérias no seu trato gastrointestinal. Então você mata muitas delas. E aí você começa a desenvolver disbiose. Desenvolvendo disbiose intestinal, você fica mais sujeita a ter inflamação intestinal. Tendo inflamação intestinal, você passa a ter sensibilidade intestinal. A quê? Por exemplo, né, quando a gente tem uma alimentação inflamatória, né, a pessoa que come muito glúten, lactose, essas vilosidades intestinais, elas são, né, conectadas, ela tem um espaço mínimo, ele aumenta. Então, quando esse espaço das vilosidades aumenta, cai coisas ali no sangue que não tem que cair. Então você começa a criar anticorpos para esses determinados tipos de alimentos que caem lá na corrente sanguínea, e muitas das vezes você pode desenvolver uma doença autoimune. Olha que doideira, né? Olha como, né, um simples estresse você mexe com várias coisas. Entendeu? Então, gente, o conselho aqui, né, antes da gente falar da imunidade, a gente tem que falar do que detona a imunidade. Não adianta eu querer falar para você tomar vitamina C e continuar estressado que você vai enxugar gelo. Perfeito? Então a gente precisa, antes de mais nada, tratar a mente. E qual a melhor forma, Gustavo, que você vê tratar a mente? Né? A gente sabe, né, que tem até a Letícia que está no grupo, né, desse apoio emocional, psicológico. Você tem a questão do apoio médico, né? Poxa, você utilizar altas doses de magnésio, algumas vitaminas do complexo B, você melhora muito a ansiedade. Mas você não vai estar curando a causa, você vai estar simplesmente ajudando a combater a ansiedade, mas essa pessoa tem de estar tomando medidas profiláticas, preventivas e curativas para sair desse quadro.
Entendeu? Então, assim, gente, a gente precisa entender o que é causa e o que é consequência. Então, uma ideia que eu dou aqui para vocês, né, é a parte da respiração. A respiração. O que você mais faz na vida é comer e respirar, gente. Se você respira mal, não tem como a sua vida ir bem. Não tem como. E eu posso fazer aqui nesse momento uma brincadeira com vocês quanto à questão de respiração, tá? E depois vocês colocam aqui quem teve dificuldade e quem conseguiu. Eu vou pedir para vocês inspirarem, né? Que você é colocar o ar dentro do pulmão, só que você vai ter que encher o seu pulmão todo, tá? Encher o pulmão, todo mundo sabe, ó. Encher o pulmão, só que não é assim. Eu vou pedir para você encher o seu pulmão em 6 segundos. Você vai ter que respirar durante 6 segundos e ao final de 6 segundos o seu pulmão vai estar cheio. Eu tenho quase que certeza que a maioria das pessoas aqui provavelmente vai chegar com o pulmão cheio antes dos 6 segundos. Você quer saber por quê? Porque provavelmente a sua musculatura, né, torácica, ela já está toda travada de quem é muito ansioso. Então a sua distendibilidade pulmonar, essa plasticidade pulmonar, ela é muito pequena porque a tua musculatura é contraída, é retesada. Então você tem dificuldade de expandir a tua caixa torácica. E consequentemente, sabia que isso prejudica no gás? Porque se você tem uma capacidade pulmonar, né, torácica de expansão menor, você teoricamente você está deixando de ingerir, de inspirar oxigênio, que é energia. Então você rende menos na atividade física. Tá bom? Então vamos fazer o teste, gente? Eu quero que vocês inspirem em 6 segundos, tá? Depois a gente vai segurar 6 segundos em apneia e vai expirar em 6. Então vamos tentar fazer isso, tá? Eu vou contar aqui com vocês, tá? Vamos fazer todo mundo junto para ver quem consegue fazer isso, tá? Com facilidade, quem não conseguiu e quem teve dificuldade. Beleza, galera? Então vamos lá, hein? Eu quero que vocês façam uma respiração profunda. Sabe aquela respiração que você dá? Chega. Solta. De novo? Mais uma? Vamos lá. Vamos lá então, gente. 6 segundos, hein? Inspirando, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segura. 2, 3, 4, 5, 6. Expira. 2, 3, 4, 5, 6. De novo. 2, 3, 4, 5, 6. Segura. 2, 3, 4, 5, 6. Expira. 2, 3, 4, 5, 6. Respira normal. A gente só fez 2 vezes. Podem ter pessoas aqui que já tenham sentido um grau de relaxamento momentâneo nesse momento, que quem fez, tá? Então é legal que vocês deem o feedback de vocês aqui, pra gente tá entendendo isso. E isso aqui que eu acabei de fazer é uma conduta boba. Por quê? Se você tirar 5 minutos, né, de você fazer isso, né, foi melhor na segunda, Ju, porque você acostumou. Você simplesmente doutrinou o cérebro aí para esses 6 segundos. Ó, só consigo porque treinava na aula de yoga. Isso aí, quem faz yoga tá... Relaxei, ó. Fui bem. Aí, a gente vai fazendo o quê? A gente fez 2 vezes só. Se a gente faz 10 vezes, aí na primeira não conseguiu, ou seja, concentrou, né? Na primeira esperei rápido demais, é normal. Então, conforme você vai ficando craque nesse exercício, você pode simplesmente passar de 6 segundos para 8. De 8 para 10. De 10 para 15. E aí sucessivamente. Né? Aí, olha só, a Lu falando que encheu em 4. E não conseguiu mais. Exatamente, mas é exatamente. Isso é o fato de você conhecer, né, doutrinar essa respiração. Porque você nota que tem pessoas que começam a fazer atividade física e cansam muito rápido. Né? Você fala, cara, mas o cara começou a fazer agora, cara, ele tá morto já. Então é exatamente isso, é a pessoa que não sabe respirar. Então esse controle respiratório é o maior antídoto agudo para quem tem o síndrome do pânico, tá com crise de ansiedade, para tudo, esvazia a mente, faz isso. Faz 10 vezes, só contar os 6. Né? Exatamente, Dácia. Eu também pego onda, cara. Eu pego onda,
né? E essa questão aí dessa respiração na hora da que tu toma na cabeça, ele é pontual, né? Exatamente. Ô, Vivian, a fadiga é normal, cara, porque você está impondo para o seu organismo um estímulo que normalmente ele não está acostumado a fazer. Mas tudo é treino, né? Quando você começa a controlar a sua respiração, você consegue controlar a sua frequência cardíaca. Por mais que a frequência cardíaca seja algo involuntário, né? É o sistema nervoso parasimpático. Ou seja, ele não tem um controle voluntário, ele é involuntário. O coração bate sem você querer, né? Mas você respirando, né? Você respirando rápido, você baixa às vezes a sua frequência cardíaca. Entendeu? Então, gente, vamos fazer uma coisa, né? Eu já tô passando isso aqui para vocês. Peraí, ô, amor, vê se você traz um carregador para mim, que aqui a bateria acho que tá acabando, por favor. Não, o fio tá aqui, o carregador aqui tem que botar aqui, porque eu acho que não tá rolando. Então, gente, já que a gente passou, né, isso, né, para vocês, vamos fazer um setzinho para segunda-feira que vem, tá? Me lembrem de eu cobrar de vocês. Tentem fazer isso, né, ao acordar ou antes de dormir, tá? Você vai fazer, né, inspirar em 6, segurar 6, expirar em 6. Faça isso de 10 a 15 vezes. Se quiser fazer mais, pode fazer, tá? E eu garanto para você uma coisa, né? Você, quando acabar isso, você vai estar numa vibe muito boa. E se você conseguir fazer isso aí todo dia, cara, eu acredito que, assim, vai melhorar muito. Conforme a gente foi evoluindo aqui, né, eu tenho um ciclo de respirações que eu aprendi. Aqui no grupo, quem faz yoga certamente já deve ter ouvido falar, que é o Sudarshan Kriya. Cara, é um ciclo de respirações maravilhosos. Ele engloba postura, você tem uma postura onde você respira de forma lenta, rápida e muito rápida, tá? Então você cicla o tempo inteiro. Você chega a ter frio e ficar dormente, a sua pressão cai. Parece que você está sob efeito de alguma coisa muito boa, né? Muito boa. Então, gente, eu aconselho, né, que vocês façam isso, essa simplesinha de 6 segundos, para a gente estar evoluindo nesse aspecto, tá? Mais para frente, aonde a gente vai começar a colocar outras respirações aqui para vocês, tá? Inclusive, a gente está fazendo live, a segunda live que a gente fez no final de semana, sobre exatamente esse assunto de respiração, que é muito importante para todos nós. Tá? Eu tive uma pergunta aqui, né? A Calixto falou que vai fazer mais vezes. Tem que fazer. E vai melhorar muito. Só quero um feedback na segunda que vem, tá? Me lembrem, né? Que eu posso esquecer. E o Felipe perguntando, quando aumenta o tempo de apneia, não sobe BPM? Exatamente. É aquilo que eu estava falando, Felipe. Quando a pessoa tem um pensamento negativo, tá? Quando ela tem um pensamento negativo, ela simplesmente eleva muito a frequência cardíaca dela de forma compensatória. Porque ela está fazendo uma apneia. Quando você tem um pensamento negativo, você está com a respiração presa. E se você quiser se pegar nessa situação, é só no momento que você estiver com o estresse acontecendo. Alguma coisa está acontecendo, alguma coisa de trabalho que depende de você, e você ficar estressado, quando você se vê, né, parado pensando, você fala, ih, olha a frequência cardíaca. Normalmente ela vai estar mais alta. Algumas pessoas, elas disparam muito, né? Outras, menos. Tá? Então, Ju, essa respiração guiada, né, você encontra na internet hoje, né? Isso aí é fácil, né? Na questão da internet você encontra hoje várias meditações, inclusive a gente aqui, eu e a Camila, a gente, cara, vai deitar. Ontem mesmo a gente chegou e botou uma e apagamos no meio da indução, né? E a Vivian colocando aqui da questão da natação, que ajuda muito, bastante, porque a natação você precisa fazer a apneia, né? A natação você tem como treinar isso muito bem, porque você pode fazer o nado, né, unilateral ou fazer o bilateral. Então, nesse momento, você está fazendo a apneia o tempo inteiro. E conforme o teu condicionamento vai melhorando na natação, você pode dar 3 braçadas e uma respirada, 4 braçadas e outra respirada. E daqui a pouco você está atravessando a piscina, né? E você, de efeito colateral, tem uma melhora e um aumento muito do teu condicionamento físico, tá? Hoje, essa ansiedade física, ela é consequência. Ela, na verdade, ela te deixa, né, essa descarga de adrenalina, né? Assim, eu não sei se todos já passaram por um assalto, alguma situação de uma batida de carro, uma situação ruim. Você tem aquela adrenalina ferrenha, aí depois você fala, ai meu Deus, é aquele relaxamento. Essa que você perde as forças nas pernas, é exatamente essa ansiedade física, né? Que pessoas podem desenvolver até desmaiar, perder forças nas pernas e cair, né? Então, assim, eu acho que tem muitas formas, né? O que a gente tem que entender é simplesmente
tá atuando nisso, né? Porque isso vai atuar diretamente na questão da ansiedade. Cara, essa respiração que eu falei do Sudarshan Kriya, tá? Que é uma respiração que eu aprendi, né, na arte de viver, onde eu comecei a praticar yoga, né? E lá foi que eu aprendi. Mas essa dos 6 segundos não é uma coisa que eu aprendi, não tem nome, né? Isso aqui eu coloquei aqui agora, que é uma coisa que eu faço. Ou também tem essa aqui, gente. Essa aqui eu acho muito interessante para quem gosta de meditar. Ela é bem interessante. Isso aqui, cara, o Hermes deve estar ficando maluco comigo, eu tô falando aqui uma série de coisas, mas vocês estão interagindo comigo. Gente, é a respiração das narinas alternadas, né? Você pega esses 2 dedos, você coloca na testa. Esse dedo aqui, o polegar, ele vai para a narina, né? Direita, e esse anelar para a esquerda. Então você tampa aqui a narina, né? A narina da esquerda, respira pela direita. Tapa aqui, abre aqui a anelar e solta. Inspira de novo. Fechou, soltou pela outra. E assim sucessivamente. Se você conseguir fazer essa respiração das narinas alternadas, isso aí, Sudarshan Kriya, tá certo. Você coloca a mão e faz 5 para cada lado. Gente, é um estado pré-meditativo que você entra, tá? E assim, cara, eu tô pegando muito nessa questão da respiração, gente, porque a tua imunidade está ligada diretamente a isso. Não adianta eu ficar falando aqui de processos fisiopatológicos, de destruição de flora intestinal, de engordar, até queda de cabelo, né? Você pode ter por estresse. E o mecanismo, né, da queda de cabelo, ele tem. Quando você libera no cortisol, você libera adrenalina. A adrenalina é uma substância que ela fecha o vaso sanguíneo. Fechando o vaso sanguíneo do couro cabeludo, vai chegar menos sangue, o cabelo afina e cai. Então tem pessoas que perdem cabelo por estresse também. Provavelmente pode ter sido até um pouco, né, no meu caso, né? Até porque eu acho que eu sou o único careca na família. Mas assim, é algo importante da gente estar colocando. Então por isso eu estou pegando forte aí na questão, né, da imunidade. Então, gente, uma coisa também que eu queria falar, que é algo que também, né, eu vou sair um pouco agora da respiração, eu tenho uma pauta aqui, né, que eu quero falar tudo com vocês, é sobre a questão de antibiótico. Né? Antibiótico, normalmente você utiliza antibiótico com que objetivo? De curar uma infecção, uma sinusite, uma infecção intestinal, uma dor de ouvido, uma dor de garganta. Só que todo antibiótico, gente, ele mata a bactéria, e a gente tem bactéria no intestino. Então o antibiótico, quando vem, ele mata tudo. Não é tudo, mas ele mata muita gente. Ainda ruim porque as bactérias ruins podem criar resistência para o antibiótico. Então, cara, o ideal é que toda pessoa que utiliza antibiótico, ela tenha que repor a flora intestinal, tá? E a pessoa que tem mania de utilizar antibiótico, ela está detonando a flora e está detonando a sua imunidade. Então, gente, antibiótico é algo que é para ser utilizado no momento pontual, nem um dia mais, nem um dia menos. E para ser seguida a orientação posológica, de 8 em 8, sim, por 5 dias, 7 dias. Depois daquilo, acabou, tá? Então você com antibiótico, se você abusar do antibiótico, você vai ter uma deficiência, né, na tua imunidade, provavelmente por conta de você estar destruindo, selecionando bactérias ruins, né? Exatamente, Ju. Mata a microbiota normal do nosso organismo, perfeito? Uma outra coisa também que eu queria falar sobre pontualmente um suplemento, né? Porque eu acho que é uma coisa que é muito, né, corriqueira, que é a glutamina. Acredito aqui que no grupo muitas pessoas devam usar a glutamina. E realmente é um suplemento assim maravilhoso. Tá? Eu utilizo, né, indico. E a glutamina, a gente sabe que a gente tem N funções com a glutamina. Né? A glutamina, a gente sabe que 80% do músculo é glutamina. E a gente sabe também que o intestino, ele ama glutamina. Tá? Como a célula intestinal, ela tem um turnover, né, que é o que? A mudança desse tecido a cada 3 dias, ela precisa muito de energia. Então, a glutamina, né, por exemplo, vou tomar glutamina para melhorar minha massa muscular. Cara, o intestino vai pegar grande parte dela, tá? Então, aí, para ganho de massa muscular, já é uma outra glutamina, uma glutamina com tamanho molecular maior, para esse fim. Mas no caso da glutamina convencional, ela é ótima para a questão de imunidade. Né? Porque primeiro que o intestino ama, né? Você ainda melhora, né? Você modula o teu sistema imunológico. Perfeito?
Só que é uma questão, tá? Então, todos usam no short, então tá ótimo, tá? Só uma questão, né? Eu fiz uma postagem, né? Eu não lembro se foi um story, eu não acho que foi uma postagem que eu fiz. Que a glutamina, quando você utiliza a glutamina, né? E a glutamina, como todo mundo usa, ela pode parecer muito assim, inocente. Mas a glutamina, né? L-glutamina, isso, Hermes. A L-glutamina, ela também, ela mexe também com a questão de neurotransmissores, né? A glutamina, ela pode se converter no sistema nervoso central em GABA, né, que é o ácido amino-gama-butírico, que é um neurotransmissor inibitório, que quando você toma um Rivotril, um diazepam, clonazepam, bromazepam, qualquer medicamento desse ansiolítico, você tem aquela sensação de chapação, é o GABA. Tá? Então o GABA é liberado com a glutamina. Ou um neurotransmissor excitatório chamado glutamato. Então eu fiz uma postagem uma vez, né, falando que a glutamina, né, quem toma glutamina à noite pode ter insônia. E várias pessoas nunca vão associar. Aí eu fiz uma postagem falando, né, da questão do glutamato, que é uma coisa que tem pessoas que podem desenvolver clínica e por aí vai. Aí, um amigo do prédio do meu pai, né, que eu morei lá durante 30 anos, me ligou, cara. Cara, meu irmão, que isso, cara? Então é essa a questão, cara. Bicho, meu filho já perdeu 4 quilos, o menino é autista, né? Tem um espectro autista, né? Importante. E a nutricionista dele passou a glutamina. Bicho, o moleque, ele tomava a glutamina, ele não dormia. Ele ficava até 4, 5 horas correndo dentro de casa e ninguém sabia. E o garoto tomou, né, glutamina por 2 meses. 2 meses. Ele perdeu 4 quilos. Só pela agitação que ele ficou. Tá? Então, no caso de pessoas, né, com essa condição autista, você pode ter, né, essa sintomatologia. E algumas pessoas também que não têm nenhuma condição também podem ter. Tem pessoas que utilizam, né, a glutamina e podem ter insônia. Tem outros que vão dormir melhor. Né? Então, a medicina é inexata. Cada coisa funciona de uma forma diferente para cada um. Tá bom? Então, gente, a glutamina, de qualquer forma, é um suplementaço. Só que eu estou fazendo essas observações, né, porque eu acho que é cultural, todo mundo está usando, tem que saber, né? E também, cara, a gente está aqui para aprender, né? Não é verdade? A gente está aqui para aprender. E como vocês colocaram, poxa, cara, o Hermes me falou, eu tive um feedback muito legal, cara, eu tenho um prazer enorme em estar aqui na segunda-feira, né, porque não tem nenhum dinheiro, nada no mundo que enalteça o seu trabalho e você fique feliz com isso, né? Então essa questão de entender, de passar o conhecimento de uma forma clara, objetiva e humilde, é o que para mim é o que rege, né, a questão, né, da minha vida aqui. A Bilicuna disse que tomou, né, a glutamina à noite e dormiu bem. A maioria das pessoas vai normalmente se sentir bem, tá? Um outro suplemento também que eu acho muito interessante é o Whey Protein. Tá? O Whey Protein é um suplemento que ele possui, né, aminoácidos, né, que são as proteínas, né, essenciais e não essenciais, eu já falei aqui, mas os aminoácidos essenciais o corpo não produz e os aminoácidos não essenciais o corpo produz. Tá? Então tem alguns aminoácidos, né, como triptofano, L-tirosina, leucina, isoleucina, valina, treonina, metionina. São coisas que o nosso corpo não produz. São 8 aminoácidos essenciais que o corpo não produz. Então, os aminoácidos essenciais e não essenciais, eles são de suma importância para formar os anticorpos. Esses aminoácidos que são importantes para melhorar a questão da imunidade, de como? Porque você precisa, vamos supor, né, eu sempre uso a analogia, você quer construir uma casa, você precisa de cimento e tijolo, né, e do operário. Então o tijolo e o cimento do anticorpo é o aminoácido, tá? Principalmente o essencial. Mas Gustavo, só para isso? Não. Para quem quer ganhar massa muscular, para quem quer melhorar a imunidade, para quem quer ter, de repente, né, com uma orientação nutricional, ter uma saciedade melhor.
né? Porque a proteína também, ela causa, né, saciedade, principalmente se ela for utilizada como uma fibra solúvel e insolúvel, o que vai retardar a absorção, né, desse nutriente e o esvaziamento gástrico, consequentemente lhe dá mais saciedade, entendeu? Então, gente, o whey protein é um produtaço, eu gosto muito, tá? Mas é aquela questão, não deve, né, se usar em excesso, porque também engorda. A diferença entre o antídoto e o veneno é a dose. Água demais mata, de menos também. Então, se a gente utilizar da forma adequada, na quantidade correta, você vai só ter benefícios. Então, eu vejo gente tomando whey protein 4 vezes por dia, cara. Esse cocô é o cocô mais caro que tem. Não tem como seu corpo aproveitar. Até porque o whey protein é uma proteína de absorção muito rápida. Tá? A gente tem o whey protein concentrado, o isolado e o hidrolisado. O concentrado, ele tem lactose, tem uma série de coisas. Então, o teu corpo tem uma dificuldade maior na absorção, mas absorve rápido. O isolado já é muito rápido. O hidrolisado nem se fala, né? Nem se fala, porque o hidrolisado... Por que é o hidrolisado? Tá, vou respondendo aqui as perguntas daqui a pouco, deixa eu concluir. O hidrolisado, né, toda a proteína que você ingere, né, o teu estômago chega lá, né, ele hidrolisa, ele quebra e coloca uma molécula de água. É hidrolisar, é quebrada com a água. Então, esse processo que o teu corpo já faz, o whey protein já tem. Então, para quem é importante o hidrolisado? Pessoas que têm intolerância à lactose, idosos que têm uma dificuldade na absorção, né, de aminoácidos, nutrientes em geral. Então, para pessoas que têm, por exemplo, bariátricos, por exemplo, né, idosos, como eu já falei, pessoas que têm doença, por exemplo, doença de Crohn, né, que vai arrancando o intestino. Então, esse suplemento ele é maravilhoso. Tá legal? Deixa eu ver aqui para não acumular pergunta. Quando acabar, quero uma consulta. Pô, beleza, né? Vamos lá. A gente está com uma, né, o grupo aqui do Hermes, né, a gente está trabalhando junto, a gente tem condições especiais para todo mundo do grupo, né, inclusive até plano casal, né, quem quiser vir com o marido ou com a esposa, a gente está vindo agora mesmo dos namorados, então a gente está aí preparando uma surpresa aí de plano casal para a galera, tá? Prepara que vai vir coisa boa aí, né? Deixa eu ver, quem mais? O Jaime Rodrigo, T3 podia ser 60% da consulta, né, Ju? T3, eu não entendi essa, T3. A Ju Campelo, a dose de quê, Ju? Não entendi aqui. Tem que me falar aqui, porque vai passando. Beleza, deixa eu ver. Quantidade máxima, Isauro? Cara, depende. Já vi gente tomando até 20 gramas, eu já passei até 20 gramas, mas é legal ter um acompanhamento, tá? Eu não gosto nunca de fazer prescrição, de falar de boca, né? Porque fica muito largado, né? Então, assim... Cara, a gente, assim, em termos de utilização de suplementos, né? De nutrientes e até hormônios, né? O Hermes sabe, né? Como eu trabalho. Cara, assim, a coisa tem que ser customizada. Por mais que seja uma coisa simples, né? Mas você pode estar simplesmente jogando dinheiro fora quando você, né, utiliza uma coisa sem uma orientação básica, né? De algum profissional, né, da saúde. Eu não digo nem médico, mas nutricionista. O próprio Hermes é um cara, um estudioso, né, da parte de suplementação, um cara que está sempre inteirado. A condição clínica dele também, ele estudou muito, né, entende pra cacete. Inclusive a gente bateu um papo anteontem, né, sobre. Né? Então, gente, é isso, né? Então, eu falei do whey protein. Aí, gente, eu vou falar de um outro produto. Esse produto é novo. E é um produto assim que, pra mim, esse produto ele vai tirar o whey protein do mercado em determinado momento. Cara, que são... O que já estão fazendo? Eles estão produzindo, né, os aminoácidos essenciais. Eles estão isolando, né, estão pegando o aminoácido essencial, só os essenciais que eu falei, tirosina, né, fenilalanina, isoleucina, valina, isoleucina, valina, triptofano, L-tirosina, treonina e metionina. Eles estão produzindo só os aminoácidos essenciais. E aí, qual é a grande questão? Num whey protein, você aproveita, tá, aproximadamente 34 a 50% do que você está ingerindo, gente. Ou seja, uma parte ela não é aproveitada, ela vai embora. Às vezes nas fezes, né? Na maioria das vezes nas fezes.
E esses aminoácidos essenciais, né, eles estando numa concentração adequada, tem uma concentração pontual para cada um deles, tá? Por quê? Porque eles competem para serem absorvidos. Eles têm os receptores, então eles competem. Se você der de mais de um, o outro fica de fora. E assim sucessivamente. Esse boost, né, esse pool aí de aminoácidos, eles conseguem ter uma absorção perto de 99%, gente. É um produto ainda hoje caro, mas eu vejo como o melhor produto, né, que vai ser lançado aí, né, em breve. Né? Já está sendo lançado, né, que são os aminoácidos essenciais isolados. Então, é um produto que vai ser bem caro, mas também, cara, vai resolver tudo em relação... Vai ser adjuvante no câncer, vai ser adjuvante na sarcopenia, né, que é a perda de massa muscular, né, para idosos, pessoas com doença autoimune, doenças crônicas. Isso para mim vai ser esse tipo de suplemento com o resto, tá? Agora que o Hermes está colocando, T3 é turma 3. Gente, a questão dessas condições especiais para vocês é para turma 1, para turma 2, para turma 3, para futura turma 4, para todo mundo, tá? A gente está fazendo um trabalho aí, né, bem legal, integrado, né? E eu acho que esse trabalho integrado que a gente está fazendo, né, com a parte nutricional, a parte de treinamento, a parte psicológica, a parte médica, gente, é algo assim muito diferenciado, né? Você tem essa multidisciplinaridade, é muito importante porque cada um tem um ponto de vista, as informações são trocadas e alimentadas o tempo inteiro, tá bom? Então essa promoção aí, essa parceria que a gente está colocando aí é para todos, tá? Então, a Letícia queria saber a questão do whey na panqueca. Cara, eu acho particularmente muito bom. Inclusive aqui a Camila, né, minha esposa, ela tem uma panqueca dela que ela está patenteando, né, que leva ovo, leva aveia, leva canela, leva um suplemento à base de cúrcuma, né, que fica amarelinha, e no óleo de coco. Né? Então, assim, eu acho maravilhoso porque ela vai ganhar um poder nutritivo muito legal, né? Porque o que acontece? Se você tem uma alimentação de manhã, né, independente, né, isso aqui eu estou dizendo aqui, qualquer pessoa que tem um programa alimentar, se ela se propuser, eu quero comer uma panqueca, ela pode botar um pouquinho de whey, um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de proteína, um pouquinho de gordura boa, tá ótimo, ela está bem completa. Então você pode utilizar sim, sem nenhum problema, né? O produto são aminoácidos essenciais, Billy, que eu falei, tá? Tem na América? Tem. Não, tem até aqui no Brasil, só que isso aí é só manipulado. Né? Esses aminoácidos essenciais são só manipulados. A questão de... A Letícia está perguntando, eu queria saber se o fato de esquentar muda a absorção? Depende. Depende do que você está falando. A panqueca, não é que você pode desnaturar alguma proteína. Tá? Você pode realmente desnaturar. Quando você tem... né, uma alteração de temperatura, é que nem o ovo, cara. O ovo você bota ele ele para cozinhar, ele desnatura, né? Mas você tem a albumina ali de uma forma diferente, né? A questão de caloria, de absorção varia um pouco, mas assim, né, por conta da água, né? Então assim, pode realmente mudar um pouco, desnaturar alguma proteína, mas mesmo assim eu faria, tá bom, Letícia? A Ju Campeiro, Golden Milk, acho que é o Golden, isso aí, o Golden Lift, né, que é um produtaço. Ele tem cardamomo, tem cúrcuma, tem uma série de coisas. E é um produto muito bom para a questão de imunidade, tá? Maravilhoso. Já falei aqui, muda a estrutura, isso. Muda, mas pode desnaturar, né, mas assim, gente, cara, não tem como, né, a gente, né, senão fica complicado. Como é que você come churrasco? Como é que você frita um bife? Como é que você esquenta um frango? Cara, o que eu não aconselho, né, para todo mundo, né, é a questão do micro-ondas em si. Tá? O micro-ondas é muito complicado. É muito difícil, né, cara, falar sobre micro-ondas, porque o micro-ondas ele é um mal necessário na vida da gente, é prático, mas ele desnatura toda a proteína. Toda. Parece que você bota uma comida ali, depois que você tira é outra. Tá? Sem contar que depois de 6 meses que o micro-ondas está em uso, ele começa a liberar aquelas micro-ondas para você, ou seja, você tem radiação em você. Então, se você tem micro-ondas em casa, gente, utilize o menos possível. Quando você ligar ele, sai da cozinha. Porque esse micro-ondas, ele libera aquelas, depois de 6 meses, 1 ano, ele começa a liberar aquilo ali no ambiente que você tá.
Isso aí a longo prazo pode trazer algumas doenças não muito legais, né, e comprometimento para a nossa saúde. Tá bom? Então procura sempre esquentar a comida em banho-maria, né, no fogo, em água morna, enfim, como vocês quiserem. O micro-ondas é uma coisa a se evitar. Tá legal? Então, gente, eu tô com um roteirozinho aqui das coisas que eu tô falando, né? E aí, cara, a gente teve, né, a questão aí da vitamina D, né? A vitamina D, eu também fiz uma postagem aí falando sobre a questão da absorção. A questão da vitamina D, gente, ela é de suma importância. A vitamina D é um hormônio, ela não é uma vitamina. Ela é um hormônio que ela deriva do colesterol, tá? Então você dizer que o colesterol mata os outros infartados, isso aí é uma grande mentira. O colesterol não mata ninguém, tá? O que mata é o remédio que você toma para baixar o colesterol, tá? O colesterol não mata ninguém, gente. Não mata ninguém. Tem pessoas que têm hipercolesterolemia familiar e vão viver disso aí, o resto vão viver disso, vão morrer de outra coisa, tá? Então, colesterol não mata ninguém, tá? Então, agora eu tô vendo aqui as perguntas. Então, a Airfryer sim, a Airfryer é boa. Deixa eu ver aqui, gente. Exatamente, isso aí, Jaime. Vai levar câncer. Essa alteração aí das células de ionização vai bagunçar tudo, né? Exatamente. Gente, quem tem micro-ondas é bom evitar, tá legal? Porque é muito ruim. E pior que tem gente que coloca mamadeira de criança no micro-ondas. Se você colocar qualquer recipiente de plástico, você está liberando uma substância química chamada bisfenol A, que ele tem o nome de disruptor endócrino. O que quer dizer esse nome feio? Disruptor endócrino, ou seja, ele se atrela ao seu receptor hormonal, mimetizando, né, imitando uma reação estrogênica. Ou seja, se você é homem, você vai ter um excesso de estímulo estrogênio, o que não é nada bom para nós, né? Peitinho é para a mulher. E nas mulheres, né, você também pode ter um excesso disso, né, aumentando o peso, celulite, irritabilidade, TPM, por aí vai, tá? Eu tô colocando de forma bem genérica, gente. Aquele cara que lá falou que usar micro-ondas vai aumentar de peso. Não é assim, cara. Eu tô falando do processo, né, fisiopatológico do disruptor endócrino, né, que é o bisfenol A e esses fitalatos que estão no plástico, tá? Então é isso que a gente tem que ter essa noção. Micro-ondas não é bom, tá legal? Então, gente, a vitamina D. Deixa eu falar da vitamina D. A vitamina D é um hormônio derivado do colesterol, tá? E o que acontece? Qual o melhor horário para você pegar sol? Você escuta que é antes das 10 e depois das 4. Mentira. Para você fixar nível de vitamina D no sangue, você vai precisar pegar o sol no pior horário, que é de 10 para meio-dia a meio-dia e meio. Tá? Por quê? Nesse momento é que você tem de fato a ativação da vitamina D na pele. Tá? E você basta ficar por 15 a 20 minutos. Pessoas com a pele mais clara vão ter um nível, uma produção de vitamina D maior, porque começam a ficar vermelha. Ficou vermelha, sai do sol. O negro, a pessoa com a pele mais escura, é mais difícil porque tem muita melanina que bloqueia isso. Então, uma pessoa às vezes, né, vai tender a ter que ficar mais tempo do que outros, tá bom? E, cara, na questão, né, da vitamina D, ela produz aí em faixa de 1.000 unidades, né, 1.000 unidades internacionais a cada 5 minutos, né, que você produz vitamina D na pele. O interessante, se você for tomar sol de manhã, é não tomar banho. Você não deve tomar banho nem passar sabonete na pele, porque se você passar sabonete, a gente tem na pele cristais de colesterol, né? Os cristais de colesterol na pele, eles vão facilitar a ativação da vitamina D na tua pele, tá? E depois de 48 horas, essa vitamina D que você ativou 48 horas atrás, é que ela vai para o sangue, tá? E é uma coisa assim que eu vejo, cara, a questão da pandemia da hipovitaminose D é uma coisa muito comum. Eu peço a vitamina D de 100% dos meus pacientes. O nível ótimo dos pacientes que chegam no consultório, nível ótimo, quando eu falo nível ótimo, é de uma faixa de 60 a 80. A faixa lá do laboratório diz que o normal é de 30 a 60. Mentira. O ótimo é de 60 a 80. Sabe quantos por cento eu vejo? No máximo 2%. Tá? No máximo. E os dermatologistas, né, eu tenho uma irmã que é dermato, eles falam o contrário, tá? Só que a gente tem, né, os raios ultravioletas, né, UVA, UVB, UVC. O UVC nem chega, que fica lá na camada de ozônio, tá? Então a gente tem um UVA e UVB, né, que vão fazer essa ativação,
Sendo que acontece, com a questão da incidência do raio solar, quanto mais incisivo ele for, melhor. Se você tem uma angulação de 60 graus e uma angulação de 90, o que incidir ali mais vai ser. Por isso que meio-dia é o horário mais quente do dia normalmente. Tá? Então, gente, essa questão da vitamina D, ela modula muito, né, a questão da imunidade inata, que é nossa, né, da medula, produção de linfócitos B e linfócitos TCD4, que são os responsáveis aí pela imunidade inata. Tá? Então, gente, até teve uma associação, vários trabalhos mostrando que as pessoas que mais morreram, né, na pandemia de Covid são pessoas obesas, independente da idade. Quem morreu mais foi obeso. E qual é a relação que o obeso tem com a vitamina D? Praticamente todos os obesos, tá, a não ser que suplemente, tá, eles têm deficiência de vitamina D. Por que todo obeso tem deficiência de vitamina D? Porque como ela é uma vitamina oleosa, tá, ela se armazena no tecido adiposo. Então, quanto mais tecido adiposo tiver, mais ela sai do sangue e vai para o tecido adiposo e fica escondida lá. Então, você não tem vitamina D circulante no sangue. Daí necessária uma reposição. Entendeu, gente? Então, não estou dizendo que os caras tinham vitamina D e morreram mais por isso. Não é isso. Mas é uma correlação a se pensar. Já foi comprovado que quem morreu, não só obesos, mas pessoas idosas, tinha um nível de vitamina D mais baixo. Então, a gente tem que estar correlacionando isso. Então, para vocês verem a importância, né, da questão da vitamina D e da sua reposição, tá, de vitamina D, né, que é uma coisa hoje aí que está muito na moda, né, mas assim, é algo que, cara, veio para ficar, né, e a gente sabe também, pessoas que têm nível de vitamina D baixo estão mais suscetíveis a ter câncer, a ter doença autoimune, a ter diabetes, a ter Alzheimer, a ter Parkinson, tudo que vocês quiserem falar de condição clínica, tá, relacionada a déficit de vitamina D, você vai ter uma chance maior de desenvolver. Ou seja, gente, vitamina D é vida. Sendo que na questão do inverno, né, no inverno a gente sabe que é complicado você pegar sol, né? É complicado, então muitas vezes faz necessário uma reposição, né, de vitamina D. Então, gente, eu tô vendo aqui que eu criei um problema aqui nesse grupo, hein, gente? Eu acho que a questão do micro-ondas aí, todo mundo surtou comigo, hein? Bateu um montão de micro-ondas amanhã na lata do lixo. Mas, gente, é verdade o que eu tô falando, tá? É que isso aí é a medicina não é nem de rodapé de livro, né? A medicina, né? É a medicina que ninguém gosta de ler. Então, a questão do protetor solar, né? Eu não usaria. Aí você enxuga gelo. Eu deixaria uma área exposta, né? Você pode deixar as pernas como área exposta e fazer a proteção do colo, braço e rosto. Pegar sol na perna. Já vai estar ativando. Lembrando que eu não vou criar mais polêmica, tá? Cara, mas esses protetores solares são todos contaminados com disruptores endócrinos também, tá? Gente, eu não quero surtar ninguém, mas a gente está no mundo contaminado. Tá legal? Depois eu tenho algumas marcas aqui que eu posso, de repente, trazer de melhores protetores solares. Tá? Então, usar protetor com vitamina D não combina, né? Deixa eu ver aqui. 1.000 por dia não é suficiente, Jaime. Jaime, eu faço reposição. Eu tinha que estar com o meu exame aqui. Eu faço reposição de vitamina D de 600.000 unidades. Eu faço uma aplicação de uma injeção de 600.000 unidades e elas duram por 2 a 3 meses. O meu nível de vitamina D hoje, eu fiz o exame sábado, está 126. O meu nível de vitamina D hoje, 126. E ela vai se manter alta por mais 2 meses. Ou seja, eu não preciso tomar pela boca, eu faço uma injeção. É assim que eu cuido dos meus pacientes, que é muito mais efetivo. Tomar cápsula todo dia é muito chato. E é difícil a aderência, né? Então, vamos lá, tô vendo aqui as perguntas. O teu nível aí tá 48. Pra população em geral, o teu nível tá bom, mas pra proteção mesmo, nível mesmo legal, o ideal é de 60 a 80, né? Mas eu digo, quem tem pele branca começou a ficar vermelho, é o momento certo de sair. Tá legal, gente? Tô falando pra caramba aqui, né, gente? E assim, né, agora eu vou falar aqui um pouco, né, que a gente tá vivendo um momento de Covid e eu quero passar aqui pra vocês uma dica, tá? É legal, cara, assim, se você quer fazer uma prevenção, né? Não é prevenção, né? Eu não tô dizendo aqui que quem tomar o que eu vou falar vai ficar imune a coronavírus, não é isso, gente.
Mas assim, o que é legal da gente saber é que se você utilizar, né, vitamina C, slow release, né, de liberação prolongada, né, uma quantidade de zinco razoável e vitamina D, gente, eu garanto para você que se você tiver qualquer tipo de acometimento, né, por essa doença que a gente está convivendo aí, o seu organismo vai agradecer e muito, porque ele certamente vai estar com uma imunidade mais preparada para defender o seu organismo. Não estou dizendo aqui que de fato é isso, mas eu faço isso sempre. Meu pai tá com 76 anos, tem doença crônica, e ele começou uma sintomatologia, eu entrei com zinco, dose alta, vitamina C e D, 3 dias ele saiu. Não sei se não fiz sorologia nem nada, mas ele é um cara crônico e teimoso, vai pro Guanabara. Então, gente, tá a dica, vitamina C, zinco e D, para ajudar na prevenção desse aspecto, tá? A gente está com 4 minutos, tá? Eu não vou deixar para terminar em cima da hora. Só queria falar de uma outra coisa chamada ozônio, tá? A gente fala de ozônio, camada de ozônio, ozonioterapia. Cara, ozônio é uma coisa aí que está sendo muito... A gente já conhece o ozônio há muito tempo, mas o ozônio está sendo utilizado aí, né? Aquele pessoal que passa dentro de uma cama, né, tomando um banho, aquilo ali é água ozonizada. As piscinas são ozonizadas. O ozônio é uma molécula instável, né? É uma molécula que tem um poder viricida, bactericida e fungicida, né? Pena que é uma substância que não tem patente, é natural, e é uma coisa que a gente já foi liberada na Itália, já foi liberada na Espanha, você fazer ozônio, né, de forma profilática e curativa do Covid, ozônio no sangue, tá? Então, isso é uma coisa muito nova não, cara, eu já conheço ozônio há mais de 15 anos, quase 15 anos, isso aí é da Segunda Guerra Mundial, mas aqui, né, no mundo que a gente vive hoje é novo, né? Então a gente tem ozônio realmente na veterinária, na parte veterinária você usa, você tem no ozônio eu utilizo, né, em pessoas que têm câncer, pessoas que têm lesão, enfim. Dá para você utilizar de várias formas com o objetivo também de ajudar o Hermes no reto. Porra, cara, tu falou, bicho? Eu não ia falar que você tinha feito ozônio retal, cara. Você se explanou, né, Hermes? Porra. Que isso, meu guerreiro? Brincadeira, hein? Brincadeira. O cara é ferrabras, pô, tá maluco. Ozonioterapia, isso aí. Mas o ozônio retal, brincadeiras à parte, é assim, a gente faz, né, inclusive tem atletas, né, e pessoas, né, tem pacientes que estão indo na clínica fazer autoemoterapia com ozônio, de forma preventiva para isso, né? Então a gente né, trabalha, né, também com isso, né? Assim, a gente procura estar sempre atento a tudo de novo, né, para estar aqui trazendo novas informações para vocês, né, e tentando mostrar que de fato existe um mundo muito grande por trás aí desse cenário, né? Bisnaguinha fogo. Muito atrás desse cenário que a gente tem aí da medicina por trás, né, de uma verdade aí. Então a gente sabe que a medicina tem muita coisa boa que está escondida e que, se depender de mim aqui, cara, todos vão ter acesso à informação. Hermes, tu ficou feio na foto. Eu não dedurei ele não, cara. Ô Felipe, ele falou no reto. Aí eu falei, porra, cara, eu não ia falar nada de retal, ozônio retal, mas o cara falou, porra, complica, né, meu irmão? Mas tudo bem, a gente tá em família aqui, pô. Estamos tudo em casa, em família, não tem por que ter problema. Gente, tá faltando aqui 1 minuto, tá? Vou deixar dever de casa. Essa semana, respiração, 6 segundos respirando, 6 segurando e 6 expirando, 10 a 20 vezes, tá? Segunda-feira eu quero um feedback de vocês, tá bom, gente? Eu vou encerrar aqui, tá? Agradecendo muito aí pela paciência, né, de vocês em estar me ouvindo aí, falando pra caramba, né? E vou tentar procurar, vou ver com o Hermes o próximo assunto que a gente vai falar na segunda-feira que vem para trazer novidades aí para vocês, tipo micro-ondas. Valeu, galera! Um abraço aí para todos, ó, gratidão. Namastê para todos aí, ó, tamo junto, segunda-feira, mesmo bate-horário, 9h30 a gente tá junto. Vamos ver qual vai ser o tema. Valeu? Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Boa noite.